o que mudou nos cuidados com o bebê do tempo dos avós até os tempos de hoje, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar. E vamos ter uma convidada mais que especial. Oi gente, meu nome é Ruth, sejam bem-vindas de volta ao canal Ser Mãe é Punk. Se você ainda não me conhece e não é inscrito no canal, já dá pausa e se inscreve no canal e volta aqui pra esse vídeo. Já deixa seu like também, porque isso ajuda muito o meu canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o meu arroba é @sermãeepunk. Antigamente era o meu nome, mas eu fiz uma mudança por questões estratégicas. Então, se você ainda não me segue nesse meu novo perfil, o link tá na descrição e eu vou deixar ele aqui também. Não há como negar que no tempo dos avós e dos nossos pais, os cuidados com bebês eram totalmente diferentes dos dias de hoje. Inclusive, essas divergências podem sim gerar alguns conflitos. Por isso que hoje eu trouxe uma pessoa incrível, maravilhosa, mãe de 3 filhos, empreendedora, já foi dona do próprio negócio, já trabalhou 25 anos como sendo sua própria chefe, cuidando da casa e dos filhos. Ninguém mais, ninguém menos do que a minha mamãe. Então, gente, se vocês ainda não conhecem, essa é a minha mamãezinha linda do meu coração. O nome dela é Silvia e eu chamei ela aqui pra gente bater um papo sobre os cuidados do bebê antigamente no tempo dela, há mais de 30 anos atrás, e atualmente, nos dias de hoje, nesse meu tempo. E eu listei alguns tópicos pra gente ter um bate-papo bem legal e bem fluido. E agora eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho pra vocês. Oi, gente, meu nome é Silvia, eu sou a mãe da Ruth. Só que eu vou falar. O primeiro tópico que eu separei foi sobre gravidez. A minha mãe, ela acompanhou todo o meu período gestacional, então ela sabe bem o que mudou da época dela e da minha época. Eu vou deixar ela falar um pouquinho quais foram as mudanças que ela achou mais radicais desde quando você teve filho até hoje em dia que você acompanha a minha gestação. Uma mudança que eu achei muito radical foi o acesso ao ultrassom. Antigamente, meu primeiro filho, há 30 anos atrás, eu só fiz um ultrassom na gravidez inteira, então hoje em dia é tudo muito mais prático, muito mais fácil. Todo mês pode fazer um ultrassom e eu achei isso muito legal. O segundo tópico que eu separei foi o tipo de parto. Se vocês não sabem, o meu parto foi normal. Minha mãe teve 3 filhos, então foram 3 cesáreas. Então, o que você acha que mudou da sua época com as suas 3 cesáreas, tanto de recuperação, tanto de incentivo do médico, pro meu parto, que você também acompanhou bem de perto? Eu achei assim bastante diferença no incentivo do médico. Meu primeiro filho eu queria parto normal. Não tive condições de ter normal, foi cesariana, mas o médico da Ruth, eu percebia que ele incentivava bastante ela ter um parto normal. E eu achei isso super legal. Meu médico não dava essa abertura para eu escolher o que eu queria verdadeiramente. O meu foi cesárea, não por opção, mas o da Ruth ele deu maior apoio para ela e eu achei isso muito legal. Inclusive, depois que a Catarina nasceu, minha mãe tava lá pertinho, o médico até falou assim, ó, você achou que sua filha não ia conseguir? Ela conseguiu, porque eu tava sentindo muita dor e já falei pra vocês que eu sou bem fresca, então eu acho que minha mãe deu uma duvidadinha de mim por conta disso, de ser fresca, bater a perna e já ficar assim, e eu aguentei bastante tempo de dor do parto normal, então depois ele ainda deu uma zoadinha nela. Isso mesmo. E eu falei pra ele, olha, ela me surpreendeu, viu? Muito bem. Depois da gravidez e do parto, vem os cuidados com o recém-nascido, que na minha opinião, pelo que eu vi, vivenciei junto com a minha mãe, foi uma das mudanças mais bruscas da época dela para os dias de hoje. Então, o que você acha que mudou mais, assim, na sua opinião, com seus 3 filhos e com o que você acompanhou da Catarina? Desde cuidados com o umbigo, forma de dormir, posição, kit berço, ter ou não ter. Então, o que você sentiu de mudança bem grande? Hoje em dia a gente vê que mudou bastante a posição de dormir. Antigamente, eu sempre coloquei os meus filhos para dormir de bruço. Hoje em dia não pode mais. Eu tenho que dormir de barriga para cima. Antigamente tinha um cuidado muito grande com o umbigo, faixa umbilical, enrolava o neném todinho no cueiro e ficava durinho. Hoje em dia não, a criança fica mais à vontade para mexer as mãozinhas e é muito legal. Bastante diferença e eu acho que foi para melhor. Inclusive, eu me lembro que quando eu tava grávida, minha mãe, ela chegou a comprar algumas faixinhas pra mim. Aí eu cheguei a explicar pra ela, não, as faixas não se usam mais. Hoje em dia é muito básico você cuidar do cordão umbilical do bebê, do que fica, né, do toco. Toco não é coto? Coto. Do que fica, do coto umbilical. Então você só vai lá e limpa a base com álcool. E é só isso. Você limpa cada troca
pronto, não precisa colocar moeda, que muita gente antigamente colocava moeda, não precisa enfaixar. E em relação também ao kit berço, eu lembro que minha mãe comprou o kit berço, ele ainda tá aqui. O kit berço eu não via que ele trazia algum tipo de perigo pra Catarina, inclusive ela quase não dorme no berço, então ela quase não usa. Mas as novas orientações é que o kit berço seja o mínimo de coisas possível, porque a criança pode trazer a cobertinha pro rosto ou alguma parte do kit berço sem trazer e se sufocar. Então também foram orientações que foram mudando. A orientação sobre a posição do bebê dormir hoje em dia causa muita divergência, porque hoje em dia a orientação é que o bebê durma de barriga pra cima. E tem algumas pessoas que acham que o bebê deveria continuar dormindo de lado por conta do risco de engasgo, mas isso é uma orientação médica da Sociedade de Pediatria do Brasil. Então foi uma orientação que eu segui e que antigamente a minha mãe ela fazia diferente, mas a gente foi conversando, ia no pediatra junto, a gente foi adaptando tudo que ela vivenciou com o que eu estava vivenciando no momento. E hoje em dia a gente vê uma grande diferença também sobre agasalhar as crianças. Então, o que você acha que mudou mais ainda em relação ao seu tempo e hoje em dia? Mudou muito, porque antigamente o médico e todo mundo dizia, os antigos, a minha mãe, falava, olha, tem que agasalhar muito a criança, porque a criança sente mais frio do que a gente. Se eu estou com uma blusa, a criança tem que estar com duas. Então, tinha sempre aquela ideia de que o bebê sempre sente mais frio. E hoje em dia a gente vê que não é nada disso. A criança, ela sente a mesma temperatura que nós sentimos, é a que a criança sente. Aí você ia ver a criança tava lá 30 graus com 5 blusas. Isso mesmo. Ah, era bem assim, né? Eu lembro. Era assim mesmo. Uma das mudanças também que eu acho que muitos médicos pecam até hoje, porque isso é uma recomendação do Ministério da Saúde, da OMS e da Sociedade Brasileira de Pediatria, é a introdução alimentar, porque antigamente se iniciava antes, hoje em dia se inicia depois. Então, o que você sentiu de diferente na sua época e hoje em dia em relação à introdução alimentar da forma total, da sua visão geral? Os meus filhos mamavam peito, os 3, nunca tomaram mamadeira nos primeiros meses. E depois, logo depois, com 3 meses, já começava a tomar suquinho. Logo que vinha do hospital, tomava chazinho, adoçado com açúcar. E a comidinha, a papinha, a introdução era com 4 meses. Então, isso na Catarina eu senti muita diferença, porque a Ruth só começou a introduzir alguma alimentação diferente fora do peito aos 6 meses de idade. Então, eu achava assim absurdo, mas mudou, né? Então a gente tem que se adaptar ao que é atualmente. É porque eu acho que você tinha uma sensação muito de ai meu Deus, ela vai ficar com fome, porque querendo ou não, por curiosidade, como eu já falei no meu vídeo da introdução alimentar, se você não assistiu, eu vou deixar no card aqui em cima, o link tá na descrição. A criança, ela tem curiosidade. Então, desde novinha, ela já vê você comer, mas não significa que ela tá com fome. Porque se ela nunca experimentou, ela nem sabe o que é comida. Então, eu acho que isso gerava uma ansiedade, né? Ai, se você deu alimento pra gente com 4 meses, você sentia talvez que ela tivesse com vontade ou com fome, né? É isso mesmo. Eu achava que tinha que dar, porque era o complemento. Só o peito naquela idade não era suficiente, mas hoje em dia a gente vê que não é nada disso. A Catarina se adaptou muito bem com a forma que a Ruth introduziu a alimentação. E o que eu achei super legal e diferente, que eu me assustava, foi com esse tal de BMW. LW. LW. Então, achei super diferente. A criança se alimentar com pedaços grandes, coisa que antigamente era assustador, né? Você dava papinhas, amassadinha com garfo, muita gente batia no liquidificador, não era o meu caso. Mas muita gente batia a alimentação da criança no liquidificador. Ah, e tem uma novidade também. A Raquel, que é a irmã da Ruth, ela tomava mamadeira, ela não quis começar a comer comida de sal. E ela tomava a sopa na mamadeira. Durante acho que uns 2 meses da vida dela era mamando aquela sopa que eu batia na mamadeira. Então nunca foi a sopinha assim tradicional, né? Não, porque ela não comia. Ah, entendi. Eu acho agora, eu entendo que talvez tenha sido muito cedo a introdução alimentar para ela. Ela não conseguiu se adaptar, então por isso que ela só aceitava sugar aquela sopa, bem grossa, bem né? grossona. Eu abri um buraco na mamadeira e ela mamava aquela sopona. Então a gente vê essas diferenças que são muito grandes, mas hoje em dia a gente ainda tem orientação desatualizada de alguns pediatras que falam para introduzir alimentos a partir dos 4 meses. Essa sim é uma informação bem desatualizada, então vamos estar sempre pesquisando, estar sempre se informando para a gente estar sempre atualizado, sempre em dados científicos.
desenvolvimento motor também, eu acho que mudou muitas orientações de alguns médicos. Então, o que você acha, da sua opinião, o que você vivenciou, o que mais mudou? O que mudou muito é que os meus 3 filhos usavam andador. E os médicos, eu me lembro que já era proibido na época, mas os médicos diziam que não tinha problema, que aquilo ajudava a criança a se desenvolver mais rápido para andar. E hoje em dia a gente ouve os médicos dizerem que é extremamente proibido. Sim, médicos e fisioterapeutas também. E a Catarina não usou de forma alguma andador, ela andou com 1 ano e 2 meses. Isso. E ela se desenvolveu foi respeitada a fase dela. Ela engatinhou no tempo dela, ela sentou no tempo dela e ela andou no tempo dela. Então não teve nenhum incentivo, não teve nenhum empurrãozinho, uma ajudadinha. Não, ela andou no tempo dela e isso foi respeitado pela Ruth e nós também que estamos juntos. Também outra diferença muito grande, como minha mãe teve 3 filhos e eu tive uma por enquanto, cada criança se desenvolveu de um jeito. Então, por exemplo, eu andei com 9 meses, minha mãe fala. Só que eu falei só com 2 anos. A Catarina andou com 1 ano e 2 meses. Só que agora ela desembestou de falar, então ela fala tudo, junta a frase. Oi, papai, tchau, vovó. Esses dias minha mãe tava lá no quarto, ela bateu na porta e ficou gritando, vovó, vovó, vovó. Tipo, ela já mudou a entonação da voz dela. Então, cada criança acaba assim se desenvolvendo no seu tempo. Então, o segredo é a gente respeitar. Também em relação ao método de criação, há 30 anos atrás, nos dias de hoje mudaram completamente. Então, o que você mais sente diferença hoje vendo tudo isso, toda essa mudança? Hoje em dia está tudo assim, mais liberal, né? As crianças têm mais autonomia para fazer o que elas querem, responder o que elas querem e tomar decisões que elas querem. Antigamente as crianças, elas eram mais assim, no cabresto. Não podia fazer nada, a gente não deixava, era tudo proibido e a criança obedecia por medo. Sim. Hoje em dia você vê que as crianças são mais liberais. As crianças têm mais liberdade de expor o que elas estão sentindo naquele momento. Antigamente, se expressar, né? Isso, a criança consegue se expressar melhor. Sim. Antigamente não, antigamente você não faz isso que não pode, viu? E a criança já ficava ali quietinha com medo e deixava de fazer. E hoje em dia mudou bastante nesse sentido aí. Apesar que eu acho que antigamente eu obedecia mais mesmo, mas isso é só um detalhe. E também eu acho que uma coisa que mudou muito foi a relação de não chora por isso, não chora por aquilo. Que querendo ou não, isso não chega a ser uma coisa saudável porque você tá fazendo a criança reprimir aquele sentimento. Então depois que a criança chega numa idade adulta, ela sempre aprende a reprimir, reprimir, reprimir. Vou dar meu quê de psicóloga aqui, futura psicóloga. E quando o adulto reprime muito, isso pode acabar virando um sintoma. Então a repressão, ela é a causa de algum sintoma, de alguma doença psíquica, de alguma coisa que a pessoa tá sentindo. Então acho que isso também tem mudado nos dias de hoje em relação a gente reprimir as crianças. Eu acho que elas não estão mais reprimidas como antes, principalmente os meninos de não chora, isso é coisa de menina. Eu acho que isso tem mudado bastante. Eu acho que é até um ponto positivo essa questão das cores também, tipos de brinquedo, porque vira uma coisa tipo pra todo mundo, não é só coisa de menino e menina, porque querendo ou não, isso daí é bem machista, né? Falando sobre crianças e desenvolvimento, o que você acha que vai ser do futuro, por exemplo, quando a Catarina for mãe daqui 30 anos, eu espero pra mais? Eu acho que acredito que muita coisa vai mudar. Sim. Pra melhor. Muitas coisas que hoje em dia pode, amanhã pode ser que não possa mais. Sim. Coisas que a gente fazia no passado que achava que era certo, talvez volte a fazer. Sim. Então eu acho que vai mudar muita coisa e eu espero que essas mudanças sejam pra melhor. Sejam positivas para todo mundo, né? Tanto para os pais, tanto para as crianças, e que a gente acabe sempre criando crianças fantásticas, crianças incríveis, ser humanos melhores e criem cada vez mais um mundo melhor e não destruam ele, né? Afinal de contas, eles vão dominar o mundo. Sim, com certeza. E o que você sentiu de participar desse vídeo, de estar exposta a milhares de pessoas? Vai que um dia esse vídeo bomba e chega a 100 mil visualizações, 100 mil pessoas te vendo. O que você sentiu dessa pressão aqui? Nossa, é cruel, viu? É difícil, eu fiquei com bastante vergonha. Eu falei pra Ruth, não, eu não quero, eu não. Mas estamos aí pra ajudar. Você foi obrigada, né? Fui pressionada por ela. Já pede uma inscrição e pede um like, fala pra deixar um comentário, pede aí. É isso aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal. É o canal da Ruth, é muito legal. Eu curto, eu comento. E eu tô sempre ligadinha, então se inscreve, dá um like e é isso daí. Muito bem, amei participar com você. Te amo.
Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa participante especial, maravilhosa, maravilhinda, empoderada e super incrível. Como ela já disse, se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botãozinho se inscreve, já me segue no Instagram, não se esqueça que eu já mudei o meu user, então é @sermanhapunk. O link está na descrição e eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. Vejo vocês no próximo vídeo do meu canal e tchau, tchau! Tchau, tchau!